achar que agora. Entendeu? Dário, isso. Alguns falam Dário, outros Dario, né? Aí ele mandou, ó Dario, o pessoal está construindo na autoridade, quem mandou? Por que eles estão construindo isso aí? Aí como já tinha passado o tempo, ele manda ir na chancelaria, amém? Buscar, coloca para mim, Abraão, rapidamente, 6, obrigado, irmã, 6 de Esdras, rapidamente. Aí achou um rolo, é igual documento, irmãos, é igual a convenção. A convenção está apta para fornecimento de documentos. Olha lá. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa. Por quê? Rapidamente aqui, irmãos, por quê? Você vai ler os 5 para entender. Estão construindo isso aí na autoridade de quem? Quem mandou? Não, eles estão meio negligentes, eles estão meio contrários e tal, não sei o quê, não pode não. Aí o rei Dário, tipo assim, estava no tempo dele, falou, busca na chancelaria lá, busca lá nos arquivos lá, quem que deu ordem para eles fazer isso? Quem que deu ordem para eles fazer isso? Aí buscou lá. E o rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, a outra versão fala chancelaria, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Olha só que interessante. Encontrou um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou. 3. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto. Quem mandou? Ciro. Pronto, acabou. O rei anterior. Pronto, acabou. Está entendendo, irmãos, o que é hierarquia? Dario, construção do tempo, da sequência. Isso não é coisa da cabeça deles, não. Teve uma autoridade que liberou. Entendeu, irmãos? Ou não? Nós vamos aprender sobre autoridade, autorizado e autorização. Eu estou sob, S-O-B, sob a autoridade de quem? Amém? Depois vocês lêem lá. Aí Paulo começa a constituir, coloca aí, Efésios capítulo 4, para nós entender aí. Os irmãos estão compreendendo? Pode colocar para mim, Abraão, um versículo de número 8, por favor. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, ele triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Eu não vou entrar nesse mérito de dom e vocação. Até agora nós não temos tempo. Dons e vocação. Quantas pessoas, seja isso no âmbito secular, ministerial aqui, eclesiástico, que pessoas que não têm dom para coisa. Quantas pessoas hoje, às vezes ele é um médico, mas ele é médico porque dá dinheiro. Mas ele não aguenta, às vezes, nem ver sangue. Quantas pessoas estão em muitos lugares hoje, ele não tem o dom, a vocação. Tem gente que é vocacionado, ele gosta daquilo, ele sente prazer, aquilo não é trabalho para ele, aquilo é como se fosse lazer para ele. Mas tem muita gente que está em determinadas coisas porque dá dinheiro. Vou falar aqui dentro da igreja, irmãos. Quantas pessoas estão pregando? Bom, a Bíblia fala para nós em Filipenses, uns pregam por raiva, uns pregam por inveja, por contenda, outros de boa fama. Quantos pastores estão hoje para tirar dinheiro do povo? Para mexer com a fé do povo, para poder enriquecer. Mas não tem dom, não sabe pastorear. E quantas ovelhas perecendo, quantos erros médicos, quantas coisas que acontecem, irmãos, que as pessoas não têm o dom para aquilo. Mas quando eu entendo
que o Senhor deu dons aos homens, vocacionou pessoas para determinadas coisas, eu começo a aumentar até o meu índice de respeito dentro de um contexto hierárquico, que a pessoa foi chamada para aquilo. Foi chamada para aquilo. Ela foi chamada, e quando ela é chamada, acabou, irmãos. Eu sempre já falei aqui, né? Que eu não tenho chamada para corpo de bombeiro. Eu não tenho chamada para corpo de bombeiro. Nenhuma, já tem gente que tem. Tem vontade de ser brigadista, eu não tenho. O camarada sobe lá no alto da montanha, arriscando a vida, fica pendurado lá. Se vira, filho, você que se expôs a isso aí, ó. Se vira. Aí o brigadista tem prazer em descer ali, socorrer o cara e tal, não sei o quê. Eu não tenho vocação nenhuma para ser bombeiro. Salvar almas é diferente das garras de Satanás. Agora o cara procurou lá, se vira, filho. Se vira aí, ó. Se vira, você não quis rapel. Quando está quase arrebentando. Mas tem gente que gosta de ser, está na adrenalina, ele vê, não, quanto mais dificuldade, cara, e tal. Mas tem gente que já, às vezes, está por dinheiro, e a gente não pode fazer as coisas por dinheiro. Não pode fazer as coisas por dinheiro. Isso é até polêmico. Isso é polêmico. É polêmico. Às vezes a gente vê médicos, a gente vê advogados, a gente vê policiais, pastores, várias pessoas que não têm vocação para aquilo. Ele tem um dom para exercer aquilo. Mas está lá, porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro. Porque às vezes o pai quer, por exemplo, tem países aí, irmãos, que o índice de suicídio de jovens é muito grande. Por quê? Porque às vezes o pai, ele tem ali aquela carreira acadêmica, seja a área que for, e ele quer que o filho mantenha aquela carreira acadêmica, que às vezes o filho não quer. Às vezes o filho não quer, o filho quer outra coisa. E muita vida de jovens aí dentro desse drama. E às vezes o filho forma porque o pai quer, porque a família, uma tradição, porque dá dinheiro, tem muita coisa envolvida, porque dá dinheiro, e a pessoa às vezes vive uma vida de frustração, de opressão, fazendo algo que não gosta de fazer. E quando você faz algo que você não gosta de fazer, é complicado. É complicado. Significa que ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Olha o 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. 11. Ele constituiu, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, professores. Ele, o próprio Deus, constituiu. E Paulo vem pregando, ele constituiu para quê? Para que ele constituiu? Eu preciso entender e respeitar isso. Nós estamos falando de igreja agora. Eu preciso respeitar isso. Ele constituiu para quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para ensinar o povo, para instruir o povo, para formar o povo, para capacitar as pessoas. Os pastores para cuidar do rebanho, para fazer o que Davi fez. O leão, o urso veio pegar, ele defende. O evangelista, tratar como missionário para ir em missões, lugares mais longínquos. O profeta para profetizar. E o apóstolo, irmãos, toque em todos para tocar, para ensinar, para capacitar. Então é muito profundo isso. E ele deu para quê? Olha o versículo número 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, onde tem, irmãos, esse contexto hierárquico, essa organização, essa ordem, o diaconato, o presbitério, o presbítero ali, uma palavra
pastor, onde tem tudo organizado, irmãos, tem algo, pastor Valmir, grandioso. Sabe o que é? É a última palavra lá. A edificação. Pessoal, ministerial, em tudo. Então há edificação. Porque quando a gente quer fazer tudo, dá problema. Sabe por que dá problema, irmãos? Vou falar para vocês. Eu tenho certeza absoluta, se eu quiser, como camarada egocêntrico, absolutista, né? Não cristocêntrico, Cristo é o centro, mas um camarada egocêntrico, absolutista. Se eu começar a cantar, irmãos, eu tenho certeza que vocês vão falar assim: ô gente, o pastor Edilson é até bonzinho, ele é até gente boa, mas ele podia deixar os outros irmãos cantar. Ele podia deixar os outros irmãos cantar. Podia deixar o pastor Juliano cantar os hinos lá da harpa e tal, podia deixar. Ele é até legalzinho, mas tenho certeza, irmãos, que vocês não vão ser edificados. Então, quando a gente entende, irmãos, vou dar um exemplo de palavra, o ministério da palavra e louvor aqui, adoração. É coisa muito séria isso. Versículo 13, rapidamente. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, a estatura de Cristo, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Então, onde tem, irmãos, essa hierarquia, tem maturidade das pessoas. Você se torna maduro, esposo maduro, filho maduro, você se torna uma pessoa com maturidade. Próximo versículo, Abraão. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Lembra que eu falei, irmãos? Versículo 14, está cheio de gente aí para induzir o erro, com aquela mesma síndrome da serpente. É assim que Deus disse? É assim que está escrito? Não, não é bem assim não, rapaz. Servir a Deus não é bem assim não. E como tem isso, irmãos? As nossas crianças principalmente, que estão em estado de formação agora, psicológica, de caráter, como que estão sendo, assim, irmãos, alvejadas pelos ensinos de erro. Como? Então, irmãos, nós precisamos estar dentro dessa hierarquia. Lá dentro da sua casa é um contexto hierárquico. Pai toma a frente, mãe toma sua posição, cuida das crianças. Vamos trazer maturidade para o reino, para casa, e vamos edificar a casa. Família é a mola mestra da sociedade. É a mola mestra da sociedade, é a família. E vamos cuidar, tratar bem, respeitar, fazer o que Cristo fez. Amém? Versículo 15, Abraão. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Quem que é a cabeça? É Cristo, irmão. Versículo 16. Dele todo o corpo ajustado, onde tem hierarquia, tem ajuste. Todo ajustado. Alguém já andou com um carro aí com a roda bamba? Os parafusos frouxos? Eu já, pastor. Eu também já. Eu também já, é terrível. Dá um barulhão. É perigoso, né? Às vezes eu peguei o carro para dar uma manutenção, o camarada deu a manutenção, não apertou, colocou a roda, o parafuso. Mesma coisa aconteceu comigo. O cara alinhou o carro e não... Isso, não apertou. E eu fui buscar mercadoria, vim com o carro carregado, pesado. Mas a pessoa gosta que eu faça barulho. Não dá para imprimir velocidade, risco de acidente com a gente, com os outros. Então tem muitos lugares, irmãos, que está sem hierarquia, está até com roda.
mas a roda está bamba. Nós precisamos fazer o ajuste. Onde tem hierarquia, tem ajuste. Amém? O corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha isso, irmão. Unidos. Como tem desunião no meio do povo de Deus. Onde tem desunião, irmãos, tem problema. Coloca para mim rapidamente, Abraão, 12:25 de Mateus, por favor. Eu achei que ia dar para terminar, irmãos, mas na semana que vem, pastor, a gente conclui sobre esse assunto de hierarquia. Pode ser? Porque é um assunto vasto, irmãos, não dá para falar assim não. 12:25 de Mateus, acho que é isso mesmo, Abraão. Olha lá, é isso mesmo. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será o quê? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então, se o reino está dividido, ele vai se arruinar, irmãos. Se a casa ou a cidade está dividida, não subsiste. Pense sobre isso. Como está a sua casa? Como que nós, como igreja, estamos? Eu costumo dizer, os infiltrados de Satanás. Tem infiltrado de Satanás dentro da igreja para causar divisão. O povo não tem discernimento e não percebe como Satanás estava ali com Pedro. Não, Jesus, 16 de Mateus, não, o senhor não vai descer para Jerusalém, não. O que é isso? Onde é que o senhor está com a cabeça? Descer para Jerusalém, eles vão matar o senhor lá, mas ele veio para esse propósito, para morrer por nós mesmos, morrer a nossa morte. O que é que Jesus falou? Pedro, gente, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. E quantas pessoas, às vezes, nos infiltrados de Satanás tragam uma desunião, mais ou menos assim. Deixa eu criar um exemplo, tá? Não vou citar o nome de nada de ninguém, mais ou menos assim, ó. Na igreja, no culto domingo, Santa Ceia e tal. Pastor Edilson, queria te falar não, tá? Mas como você é meu chegado, mora aqui, ó, não paga aluguel, nem corre o risco de ser despejado. Vou te falar um negócio, pastor. Fulano aí, para você citar nome, né? Fulano aí falou isso, isso e isso. Se eu for um imaturo, eu já olho com desdém para a pessoa e já começa a dividir. E essa divisão começa a trazer o quê? O enfraquecimento do corpo. Porque nós estamos conseguindo compreender isso. E aqui, irmãos, a comunidade evangélica unidos em Cristo, não pode haver desunião. Tem que haver união. É o que a CENUB, a convenção, prega. É o que nós falamos, unidade, 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 unidade. Porque voltamos lá no capítulo 4 de Efésios. Coloca para mim de novo, Abraão, versículo 16, por favor. Quando nós estamos unidos, irmãos, ajuste, aperta o parafuso na unha, você até aperta, mas não dá o torque necessário. Quantas vezes, irmãos, a gente não dá o torque necessário, porque a ferramenta apropriada a gente jogou fora. Não precisa de você, não sai fora. Não tem ajuda, irmãos, isso é muito profundo, muito grandioso, e nós precisamos, nós como igreja, tomara que isso
ganha proporção mundial, irmão. Não por minha câmera, que não quer saber de inscrito, não quer saber da verdade, se é propagada. Divulga isso, irmão. A verdade precisa ser propagada. Nós precisamos de unidade. A justiça